Chegamos a partir de agora, muito boa noite para você que tem casa, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Mais Saúde, que é feito especialmente para você que está do outro lado da telinha. Já começo a edição de hoje abraçando toda a nossa Patos de Minas, Cruzeiro da Fortaleza, São Gotardo, a você de Lagoa Formosa, onde quer que o sinal da NTV esteja chegando, muito boa noite para você que está aí. Olha só, o programa de hoje está recheado de assuntos. Nós vamos falar sobre ambiente de trabalho. Vamos falar também sobre bullying, um tema importantíssimo. Vamos discutir sobre ele. Além disso, nós vamos falar também sobre cuidados com pets. Você gosta muito do seu animalzinho de estimação? Pois é, ele merece cuidados e cuidados necessários, que por vez ou outra a gente acaba esquecendo. E também no programa de hoje nós vamos falar sobre fisioterapia, quando ela é indicada. E você que tem em casa é meu convidado. Participe comigo através do 99947-4515, 3821-4488. Deixa eu começar aqui agradecendo a Floricultura Apollo, que mandou esse belíssimo arranjo aqui pra gente. A Floricultura Apollo, ela fica aqui na Major Gotti, ao lado do Banco do Brasil. O telefone é o 3822-2200. Um beijo, Lourdinha, e toda a equipe da Floricultura Apollo. Minha gente, olha só, nunca se fez tão necessário sobre falar sobre saúde mental. Pois é, principalmente no ambiente de trabalho, que é onde nós passamos a nossa maior parte do tempo. Como fazer aquele momento ali a se tornar mais prazeroso? Que não se torne apenas uma obrigação. Claro, que cumpramos a nossa obrigação, mas que a gente possa aí também ter mais leveza. Sobre esse assunto eu converso agora com o psicólogo Lucas Freire. Lucas, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre como podemos construir essa leveza, mesmo em cenários de muita dificuldade e adversidade. Doutor, olha só, eu já começo com a seguinte pergunta então, porque geralmente no ambiente de trabalho, independentemente da sua área de atuação, você vai ter cobrança, você vai precisar de uma certa maneira de agilidade e, claro, muita pressão é colocada sobre você. Mas como tornar o ambiente de trabalho com também a leveza? Maravilhoso, você perguntou aí uma coisa muito interessante. O ambiente de trabalho é um ambiente que vai ter sempre muito esforço, vai ter muito suor, muita entrega, mas esse esforço, esse suor, essa entrega não precisa vir com cargas de sofrimento para além do esforço que já existe. E você disse tudo, vai vir muita cobrança, mas essa cobrança não precisa vir de forma a diminuir o outro, essa cobrança ela poderia ter uma comunicação mais empática, mais leve. Então são um conjunto de fatores. Trabalhar é prosperar, não é necessariamente carregar cargas de sofrimento que não precisariam estar ali. Vai ter muito esforço? Sempre. Agora esse esforço, ele precisa ajudar você a ter uma vida melhor, a ter uma vida que produza, de maneira geral, bem-estar para você e não adoecimento, que é o que a gente vê muito por aí. Doutor, recentemente eu vi uma frase em uma rede social que dizia o seguinte: por que para você aquela cobrança no trabalho você executa da maneira e a agilidade, a rapidez que te pedem, mas quando é para cuidar de você, você acaba postergando, deixando para depois? Por que isso acaba acontecendo? É meio que inconsciente? Sem dúvida, a gente não é muito educado ao autocuidado, né? Muitas vezes a gente só para se cuidar quando o nosso corpo fala mais alto. É por isso que a gente vê pessoas entrando em burnout, pessoas tendo muitas vezes reações físicas a altas cargas de estresse e elas vão deixando tudo para depois. É muito comum a gente ver pessoas que só ligam aí o farol para o autocuidado quando as coisas já estão urgentes ou quando você já não consegue ter mais recursos para lidar com os problemas que a vida vai trazer. Então a gente precisa agora começar a ensinar as pessoas a se antecipar a esses adoecimentos, a tentar se olhar com mais calma, se perceber melhor e principalmente aprender o que é esse autocuidado, né? A gente não é ensinado a isso. E aí a resposta a esse mundo produtivo o tempo inteiro, que a gente tem que estar num nível de resposta lá em cima todo o tempo, vai causando série de adoecimentos em todo mundo, né? Pois é. Doutor, até mesmo na última semana aqui no Mais Saúde, eu até discutia com uma outra psicóloga, a Ana Dornelas, que ela falava a respeito justamente da quantidade de atestados que foram apresentados no ambiente de trabalho. Mas, doutor, afinal de contas, como tornar essa rotina, muitas das vezes, corrida
em algo totalmente prazeroso? É realmente fazer aquilo que a gente gosta? Olha só, falar que todo mundo vai fazer aquilo que gosta é muitas vezes um engano. A gente vai fazer coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. O importante é a gente construir contrapesos para as altas cargas de estresse que a gente tem. Não existe vida sem estresse. O mesmo estresse que ajuda a gente a ter a nossa melhor performance é o estresse que pode abrir alas aí para uma série de doenças. Então a grande questão não é se nós vamos ter mais ou menos estresse, é se a gente vai ter mais ou menos recursos para lidar com o estresse. Então, nem sempre o trabalho vai ter tudo que você gostaria, não vai ser a coisa mais incrível do mundo, mas você precisa se perceber. É esse jogo que você quer jogar? A primeira coisa. Segundo, você tem recursos pessoais para lidar com isso? As cargas de estresse que você vai enfrentar são cargas que você pode realmente lidar com elas? E se não pode, o que você está fazendo para se proteger disso? Ou, muitas vezes, para ter momentos de descompressão para que você possa voltar a essas altas cargas. Eu costumo dizer que a vocação e a ocupação nem sempre dialogam. Esse seria um mundo ideal, mas todo trabalho tem coisas boas e ruins, cabe a gente procurar por elas. Doutor, e qual que é o passo principal para procurá-las, para identificá-las? Bom, o primeiro passo é a gente ter uma educação que nos permita entender mais o que é bem-estar. Bem-estar, ele é algo subjetivo. O que é sucesso para mim pode não ser para você. Essa ideia de um sucesso que seja reproduzível a todos não existe. Para mim, bem-estar tem uma série de fatores, para outras pessoas, outros. Então a gente precisa aprender qual é realmente o nosso sentido, como a gente pode construir bem-estar na nossa vida, como a gente pode construir principalmente estratégias para lidar com essas altas cargas de estresse que eu já mencionei, e principalmente aí eu digo apertar o play da vida, porque explorar coisas que sirvam para você como diversão, procurar ter comportamentos que promovam mais leveza e bem-estar na sua rotina, isso pode ajudar. Do lado das organizações, é a gente pensar modelos produtivos que também convidem as pessoas a ter mais bem-estar, não só um modelo que diminua a autoestima das pessoas, que faça as pessoas se sentir incompetentes, menores. A gente precisa fazer um combinado enquanto sociedade. Não dá mais para viver com recursos de trabalho que sejam tão adoecedores como muitas pessoas vivem. É verdade. Doutor, e se eu falava em apertar o play, ia deixar para o final, mas é meio que tá aí, ó, no cenário do senhor, né? Aperte o play. Eu sou adepto a uma filosofia de vida que convida as pessoas a procurar quais são os conjuntos de comportamento que trazem leveza e bem-estar. Esses comportamentos podem estar nos esportes, nas artes, na cultura, no aprendizado, na contemplação, no humor e, por que não, no trabalho. Nós construímos uma história que está há muito tempo nos ensinando que trabalhar é necessariamente sofrer. E isso não é verdade. Trabalho, sim, tem cargas de esforço, assim como muitas dessas outros comportamentos que eu falei. Não há esporte sem esforço, as artes têm esforço, a cultura tem muito de dedicação das pessoas e o trabalho também tem isso. Dá para a gente trabalhar com leveza. Basta que a gente seja crítico e a gente construa ambientes cada vez melhores para as pessoas. Para você que está chegando agora aqui no Mais Saúde, eu estou conversando com o psicólogo, Dr. Lucas Freire. Doutor, em um livro que o senhor escreveu, inclusive, o senhor cita a teoria do flow. A teoria do flow se encaixa justamente nisso que o senhor acabou de dizer para a gente ou não? Perfeitamente. Quando a gente ativa mais momentos de play na nossa vida, a gente abre espaço para viver o que é conhecido como experiências de flow ou experiências ótimas. Sabe aquelas experiências que a gente não sente o tempo passar, que a gente está tão focado numa atividade que nada mais importa a não ser aquilo? Isso são experiências de flow e elas são consequência de quando a gente se abre para esses momentos de play da vida. Todo mundo tem que ter a oportunidade de viver isso. Pessoas que vivem isso com mais intensidade relatam ter mais bem-estar na vida. Então uma coisa está diretamente ligada à outra. Tá certo, doutor. Quero agradecer ao senhor pela participação aqui no programa Mais Saúde e quero inclusive mandar um abraço para o Misael, que está sempre presente aqui com a gente no Mais Saúde. Volte sempre, inclusive me conte já, doutor, como que eu te encontro nas redes sociais, onde eu encontro o seu livro também.
Perfeito. Meu livro pode ser encontrado nas principais livrarias, Playfulness, Trilhas para uma Vida Resiliente e Criativa. Meu Instagram é o @lucasfrancofreire e a gente tem uma comunidade lá, vocês podem encontrar uma comunidade do Playfulness, para a gente promover essa mensagem, para a gente promover leveza, para a gente convidar o mundo a apertar o play com a gente. Vamos embora apertar o play então. Doutor, obrigado pela participação e volte sempre que quiser, viu? Obrigado, um abraço a todos. Um abraço, doutor. E olha só, gente, já depois do nosso intervalo aqui no Mais Saúde, a gente vai falar sobre cuidados com pets, vamos falar sobre bullying e também sobre fisioterapia, quando e como aplicá-la. Vamos apertar o play então? Vamos girar, daqui a pouco a gente está de volta com Mais Saúde. Muito bem, já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde de hoje. Você que tem em casa, é claro, pode continuar participando com a gente. 99947-4515, 3821-4488. Minha gente, olha só, você que tem em casa, você gosta do seu animalzinho de estimação? Independentemente de qual ele seja. Seja um coelho, seja um cachorro, seja um gato, enfim, o seu animal de estimação. Pois é, você tem cuidado dele da maneira correta? Pois é, por mais que a gente tente sempre cuidar do nosso animalzinho de estimação da melhor maneira possível, por vezes a gente acaba deixando alguns cuidados de lado, mas que são essenciais. Não é isso mesmo, doutora Isabela Heloísa? Bem-vinda ao Mais Saúde. Boa noite, pessoal de casa. Prazer ter a senhora aqui novamente. Prazer é todo meu. E é o que eu estava falando, né, Isabela? É justamente essa questão. A gente ama o nosso animalzinho de estimação, mas às vezes a gente acaba deixando ele mais tempo sozinho do que devia, e entre outras situações que a gente não deveria deixar acontecer, né? Isso, eu costumo falar que quando o animalzinho ele já foi criado, né, sozinho, né, você só tem um animal dentro de casa, ele não sente tanta falta de uma companhia. Se sua rotina sai de manhã, volta só à noite, já criou seu animalzinho assim, ele não vai sentir tanta falta de uma companhia, desde que você sempre, quando chegar do trabalho, né, faça um passeio adequado. Mas se o seu animalzinho ele já cresceu, né, acostumando com você o tempo todo dentro de casa, e uma hora você arruma uma rotina de trabalho mais extensa, né, e precisa se ausentar, ele vai sentir sim, e aí começa a apresentar alguns sintomas, né, como ansiedade, lambedura das patas, né? Então a gente tem que ficar muito atento enquanto a isso. Doutora, até não estava na nossa pauta, mas a senhora tocou num ponto que é muito interessante, porque há alguns dias, não sei se você chegou a ver, o vídeo de um cão, me fugiu agora a raça dele, onde ele tremia. E até colocaram lá no título na internet, falando, não, esse animal, esse cachorro, ele está tendo ansiedade. Então, os nossos animais de estimação podem também desencadear ansiedade? Sim, principalmente na pandemia. Aquele animalzinho que ele era acostumado a sair com frequência, né? E depois teve aquele momento que todos deviam ficar dentro de casa e ele passou a não sair tanto, pode desenvolver problema de ansiedade, sim. Lambedura da pata excessiva, perda de apetite, o animalzinho arrancar o pelinho das patas, né? É tudo crise de ansiedade. Fazer xixi em local não adequado, marcação de território também pode estar acontecendo. Então é preciso ficar atento. Atento, porque muitas das vezes aparece pra gente no consultório, né, aquele animalzinho com lambeção excessiva das patas, porém a gente faz os exames, olha direitinho, não apresenta nenhuma patologia, pode ver que é um animalzinho que não passeia com frequência, que fica muito tempo sozinho, né, que não tem a quantidade de brinquedo certo pra ele estar brincando, então ele acaba ficando um pouquinho ansioso mesmo de ficar naquela rotina só dentro de casa. Então, como você disse, é que se acabar ficando muito tempo sozinho, sem essa munição de brinquedos e outros, pode acabar gerando ansiedade. Isso pode gerar ansiedade. E um dos principais sintomas, né, é a lambedura das patas. E aí, agora eu quero voltar lá naquela primeira pergunta de deixar o animal sozinho. Ou precisar sair, a gente sabe que não é recomendado deixar o seu animal de estimação, o seu animalzinho sozinho. Mas vou precisar sair e ficar algumas horas fora de casa. O que é recomendado? O que eu devo deixar ali pro meu animal? A água, a ração, obviamente, mas além disso. Deixa água, ração, né, de fácil acesso, brinquedinhos à disposição e não deixar objetos, remédios em cima da mesa em locais que eles possam estar
subindo, né, e tá pegando. Então, tudo que for para prejudicar o animal, machucar, você tira de cima da mesa, mas deixa brinquedo à vontade, água à vontade. Eu costumo falar que os animais, eles sentem muito, eles entendem muito. Então, quando você for sair, chega nele, conversa, explica, né, que vai sair, logo vai voltar. Tem alguns adestradores que até pedem para quando a gente volta para casa não fazer festa, mas eu sou super apta à festa. Vamos fazer festa, vamos mostrar que voltou, porque eles sentem mesmo. E se você não fizer a festa, ele não vai entender por que você não está comemorando, né? Porque chegou. Então, sempre que voltar, dá uma atenção especial para ele, né? E sempre deixar brinquedinho, alimentação disponível. O animal castrado, nesse sentido de deixar algumas horas sozinhos, ou não também, ele apresenta mudança de comportamento para aquele animal que não é que é e não é castrado? Não, o comportamento é o mesmo. A gente sempre pede, que chega muito pra gente a dúvida, é porque o animal macho, né, ele tende a marcar território. E aí muita gente pergunta, se eu castrar, o animalzinho ele vai parar de marcar território? Ele para de marcar território desde que ele seja castrado mais cedo. Assim que ocorre a descida dos testículos, né, por volta mais ou menos de 7, 8 meses, você já faz a castração. Agora, aquele animalzinho que é castrado com 1, 2, 3 aninhos, que já aprendeu a marcar território, ele não vai estar mudando o hábito, tá bom? Por isso que a gente sempre orienta a castração mais cedinho, né, do animal macho quanto da fêmea também. É totalmente recomendável, você tem o seu animalzinho de estimação e você tem que castrar ele, ou isso vai de uma decisão do tutor? Eu sempre sou apta à castração. Por quê? O animal, quando ele vai ficando mais velho, né, ocorre algumas patologias que apresenta. Nas fêmeas pode apresentar a piometra, que é a infecção de útero, né, que ocorre dentro dos 7, 8 anos de idade, e no macho pode ocorrer o câncer de próstata. Então, quanto mais castrado precoce, melhor é. Uma das dúvidas que chega para nós é que o tutor fica, eu não vou castrar porque ele vai engordar. Hoje em dia, no mercado, tem rações que a gente pode estar fornecendo para o animal, né, que diminui esse ganho de peso, né, faz a manutenção do peso dele. Então, isso mais é um mito mesmo. Então, a gente é 100% a castração. Pois é preciso ter essas oportunidades aí que o mercado oferece. Por exemplo, você conhece o Toby, o cachorro, o meu cachorro da minha irmã, castrou ele, não cuidou direito, virou uma pelotinha e agora tá tendo que correr, né? Correr contra o tempo. Porque quando não se toma esses cuidados, Isabela, o que pode acontecer com esse animal? Ganho de peso. Algumas raças são predispostas a ter problemas articulares, né? Como Basset, Pug, Bulldog. Então, assim, você castrou o animalzinho, ele teve um ganho de peso excessivo, ele vai começar a apresentar problema na patela, né? Problema nas articulações, problema de coluna. Então, a gente tem que ter uma atenção especial a isso. Você castrou, você não vai conseguir regrar a quantidade de ração, compra uma ração específica para cachorrinho castrado. A mesma coisa a gente fala para os gatos, né? Castrou, não vai conseguir monitorar a quantidade de ração, compre uma ração, né, para gato castrado, para cachorrinho castrado, que a gente vai fazer essa manutenção de peso. E a diabetes no animal, no cãozinho, no gatinho, quando é que ela acontece? O animalzinho ele já nasce predisposto a desenvolver a diabetes ou realmente acontece em algum erro ali? Geralmente tem animaizinhos que têm uma predisposição, né? Mas geralmente ocorre mais na velhice mesmo, o animalzinho que é mais sênior, né? Então a gente tem que ficar atento a alguns sintomas, ingestão excessiva de água, fazer xixi várias vezes. A gente até pede assim, é um jeito bobo, né? Mas dá pra gente observar. O animalzinho que ele é diabético, se você observar quando ele fizer o xixizinho, vai juntar formiga na urina, então a gente tem que ficar atento a isso, né? Mas à medida que o animalzinho ele vai ficando mais velho, a gente tem que ficar atento a qualquer sintoma que ele venha apresentar. Partindo disso, eu não posso oferecer um chocolatezinho pro meu gatinho, pro meu cãozinho, não posso, eu tô comendo um pedacinho de carne, posso jogar pro meu cachorro. Eu falo que a carne não tem contraindicação, tanto é que eu sou super suspeita, porque lá em casa minhas cachorras só comem com carne. É a Luna? A Luna e a Luna, eu já fui na sua casa já, inclusive, você que tá em casa deve se lembrar da Isabela. A Isabela é nosso, nem prata, é ouro da casa, que trabalhou com a gente aqui na TV, e um dos aniversários televisão, nós fizemos até uma matéria lá na sua casa, que a Luna, Lorena, a Luna, ela almoça, janta, sei lá, na mesa com a família. Ela já tem a cadeirinha dela, aí a gente vai almoçar,
ela senta na cadeira e fica lá esperando. A gente dá o petisco, a carninha. Mas até que ponto isso é positivo ou negativo, Isabela? É negativa a alimentação desde que seja alimentação apimentada, alimentação ácida, né, alimentação gordurosa. Agora, se você misturar uma proteína na ração deles, né, um frango desfiado sem tempero, um fígado sem tempero, carninha moída, não tem problema, desde que seja tudo regradinho. Por exemplo, se o animalzinho ele come 50 gramas de ração, aí você coloca 25 gramas de carne, 25 gramas de ração. Faz um balanceamento, né? Agora não pode dar comida temperada demais, apimentada, chocolate de hipótese nenhuma. Por quê? Ocorre intoxicação. Tem substâncias no chocolate que pode ocorrer intoxicação, né? E que pode gerar óbito. Então, chocolate de maneira nenhuma, doce de maneira nenhuma, né? Porque principalmente leite também não é legal, né? Tá fornecendo, mas sempre pensar que pode fornecer desde que seja tudo sem tempero, sem gordura. E aí, meu diretor, é sobre geral ou do chocolate? Tá certo. Olha só, a dúvida do nosso diretor, o Matheus Soares, é a seguinte: e se o animal comer ali, tá no alcance dele, você não quer dar, mas ele consegue comer ali e acaba comendo em excesso? Qual é o procedimento, Isabela? Vocês podem observar que o animalzinho que comeu em excesso um chocolate, provavelmente ele vai adquirir uma gastroenterite, vai ter vômito e diarreia excessiva. Então a gente tem que ficar atento e levar para o veterinário para a gente já pegar o acesso, deixar ele internado e ver se não vai apresentar nenhuma outra patologia. Mas comer o chocolate em excesso, não é que um pedacinho que você der já vai intoxicar ele, lógico, né? Mas comer o chocolate em excesso, ele comeu uma barra de chocolate, você já vai ver que ele não vai ficar normal, ele vai começar a ficar mais apático e vai apresentar vômito e diarreia. E esses sintomas, esses sinais, acabam se assemelhando com a doença do carrapato, Isabela? Ou são sintomas diferentes? São sintomas diferentes. A doença do carrapato, ela vem muito associada à perda de apetite. O animalzinho ele vai ficar mais quietinho, né? Ele pode ocorrer febre, você vai sentir o animalzinho ele mais quentinho, tá? E em alguns casos, quando a doença do carrapato ela tá mais avançada, o animal ele pode ter sangramento nasal, sangramento nas fezes, vômito com sangue, né? Então é totalmente diferente caso ele tenha alguma gastroenterite alimentar. Isabela, agora mudando um pouco de assunto aqui no nosso programa. Quando o animal, na semana passada, eu até estava conversando com o Dalbert sobre picadas de animais peçonhentos em seres humanos, o quanto pode ser fatal, alguns e outros não, desde que procurado socorro de uma forma rápida. E dos animais, como é que a gente percebe que o meu animalzinho ele foi picado por um animal peçonhento? Para nós, na veterinária, dificulta um pouco. Por quê? Porque o animalzinho ele não sabe falar. Muitas das vezes, o tutor também não sabe o que aconteceu, qual cobra picou ele, né? Então, a gente vai tudo por estimativas. Se for um animalzinho que que mora na fazenda, por exemplo. O animal mora na fazenda, saiu para passear e voltou já totalmente apático e simplesmente não quis levantar mais, é um dos sintomas de picada de cobra. O animal ele fica extremamente em coma. Ele fica em coma, em decúbito lateral e ele fica sem reação. Então a gente faz todo um amparado geral de onde que o animal mora, onde que é a localização, se tem probabilidade de ter sido, né, picado por algum bicho. Então a gente faz esse interrogatório para o tutor ajudar a gente na hora de estar atendendo esse animal. Caso o animal seja macho, a gente tem uma técnica que a gente faz durante o atendimento, que é sondar ele e ver a cor da urina. Porque caso for picada de cobra, a urina ela vai sair preta. Então, pra gente facilita mais. Mas, de qualquer forma, a gente atender um animal que está em decúbito lateral, já está em fase de coma, a gente já aplica o soro nele. E o soro na veterinária é um soro universal. Não é um soro igual nos humanos, que tem... Eu acho que para cada tipo de cobra tem um soro, né? Na veterinária não, é um soro que pega todos os tipos de cobra, todas as espécies. Mas aí, Isabela, a picada de um animal peçonhento, aranha, cobra, escorpião e por aí vai, pode ser fatal? Aranha e escorpião não. A gente fala que a aranha e o escorpião o que incomoda é a dor, porque a dor é muito intensa. Então, questão de veneno não, a dor é muito grande. Então, o animal você percebe na hora que o animal ele não tá bem. Então, nesse caso, a gente faz controle de dor, né? No caso da picada de cobra, levado imediatamente, né? Assim que você já teve uma suspeita,
você pode estar levando, a gente consegue, na maioria dos casos, reverter. É um processo longo, o animal fica em média internado 7, 8 dias, precisa de fisioterapia, é mais uma internação intensiva mesmo, que a gente precisa estar fornecendo alimentação, é direto na seringa, ele gasta mais ou menos 3, 4 dias para estar conseguindo levantar, né? Depois vem o auxílio da fisioterapia, é uma recuperação longa, mas a gente consegue estar revertendo. Agora, quando é sapo, por exemplo, que tem o veneno, o animal ele apresenta crise convulsiva. Então, na maioria das vezes, quando o animal ele morde o sapo, né, você pode perceber que ele apresenta salivação excessiva e crise convulsiva. Aí é necessário levar até a clínica para a gente estar revertendo também os sintomas. Isabela, de um modo geral, há algo de imediato que o tutor pode fazer por aquele animal que foi picado? Se for algum local que não dá para você levar de imediato, a gente pede só para dar a medicação para dor, né? No que seria? Caso, a dipirona. É a única que a gente indica tanto para gatinho quanto para cachorro, né? Só dipirona. Paracetamol não. Outros fármacos para dor não. Só a dipirona. A única coisa que você pode fazer é controlar a dor. Mas se for ingestão de chumbinho, que a gente conversou aquela vez, né? Dependendo do veneno que o animal ingeriu, não é aconselhado fazer o vômito, né? Fazer com que ele vomite, porque muitos dos tutores querem que o animal vomita pensando que vai melhorar. E se for um veneno que seja ácido, a mímica do vômito ela não é aconselhada, né? Então a gente pede sempre para, se tiver com dor, dá a medicação de dor e corre para a clínica. Isabela, é até bom a gente voltar naquele assunto que nós conversamos na sua primeira vez aqui no Mais Saúde, de envenenamento de animal, que isso é crime. Tem penalidade prevista para esses covardes que fazem isso com os animais, né? E infelizmente aqui em Patos de Minas, né, aumentou muito esses casos de pessoas que fazem, é igual eu sempre falo, o animal ele não tem culpa de estar na rua. Ele não tem culpa jamais de ter acontecido isso com ele. Eu falo que a culpa é nossa, né? De nós humanos que ocorreu esse ato de abandonar um animal na rua. E das pessoas também que deveriam fazer políticas públicas Isso. E de um modo ali encaminhar esses animais. Isso, ou encaminhar para um abrigo, né? Ou aqui em Patos já está tendo aquela campanha de castração que ajuda demais também, né, a proliferação. Mas no geral a gente fala, é crime, isso não pode acontecer, né? Então, infelizmente é um ato lamentável que ocorre muito na nossa rotina, né, da clínica. Pois é, e você que comete esse mal, que envenena animais, a gente já reportou vários casos aqui na televisão, no nosso jornalismo, minha opinião é que você tome pena, que você tome cadeia e que você pague por isso, viu? Isabela, quero te agradecer demais pela sua presença aqui no Mais Saúde. É sempre um orgulho danado conversar com você aqui, te receber aqui e ver a mulher que você se tornou desde a nossa época lá da recepção, do Cidade da Sorte também, que era nesse espaço aqui estúdio. hoje. Que saudade, né? Quanto tempo, né? Então. Um orgulho danado ter te acompanhado, ver você lá crescendo e cabe aqui só te desejar muito, muito sucesso. Obrigada. A gente morre de orgulho de você, viu? Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pelo espaço. O que precisar, a gente tá aqui. Como é que eu te encontro? No Instagram? No Instagram, mv.isabelaheloísa. Que precisar, se tiverem dúvida, pode me mandar mensagem que eu respondo vocês. Obrigado, Isa. Obrigada. E olha só, minha gente, vamos fazer uma pausa rapidinha aqui do nosso programa. Já, depois do intervalo, nós vamos pegar as principais notícias de Patos de Minas e também de toda a nossa região. Vamos falar sobre fisioterapia e também bullying. Vamos girar, daqui a pouco a gente está de volta. Muito bem, já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Agora vamos girar aqui com as principais notícias de Patos de Minas e também de toda a nossa região no patosja.com.br. Tenho certeza que você está aí, ó, do outro lado da telinha, deve estar com o seu telefone, né? Então digita aí, ó, já no Google, patosja.com.br e vem conferir essas principais notícias desta terça-feira comigo. Olha só, a gente começa te mostrando que um suspeito de tráfico de drogas, ele foi baleado pela Polícia Militar no bairro Nossa Senhora Aparecida. Vamos girar, Matheus, por favor, para a gente poder mostrar. Olha só, além disso, Minas vai ampliar a aplicação da vacina Bivalent contra a Covid-19, então teremos mais pessoas sendo vacinadas por essa vacina extremamente importante. E olha só, que uma outra curiosidade também é que 7,5% da quantidade de pessoas previstas para declarar o imposto de renda em Patos de Minas já foram realizadas. Então 7,5% do público já foi lá, fez a sua declaração.
Olha só, também hoje o dia foi marcado por diversas operações. Suspeitos de roubos em fazendas foram presos pela polícia civil durante uma operação lá em Presidente Olegário. Também aqui, mais uma notícia de saúde, porque a saúde orienta municípios a vacinarem, a avançarem, na verdade, na imunização da vacina bivalente. Girando também, Matheus, mais cedo nós tivemos aqui em Patos de Minas a Polícia Civil cumprindo mandados de prisão contra círculos criminosos, e uma notícia também bastante triste, que um jovem de 19 anos, ele acabou perdendo a vida em um grave acidente registrado nesta madrugada na Avenida JK. Ele que tinha tirado a sua habilitação recentemente, foi comemorar e acabou perdendo a vida. Todas as notícias no patosja.com.br e também daqui a pouco no NTV News com Odair Cardoso. Tudo bem? Vem aqui comigo então, Oésio, porque vamos conversar agora com a Lorena Moser, a minha amiga, a minha psicóloga, amiga, minha parceira de sempre. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, amiga. É um prazer sempre estar aqui. E olha só, hoje um assunto que nós vamos conversar, Lorena, é muito importante. É justamente falar sobre bullying. Para muitas pessoas, o bullying ainda é visto como, não, é uma brincadeirinha, deixa lá, não é nada. Não é bem assim, né? Então, é interessante você já começar abordando desse ponto, porque a gente precisa fazer uma conscientização, inclusive de pais, né, de educadores, da importância de se cuidar, né, de se prevenir os casos de bullying. Eu ouço muito em consultório os familiares dizendo que mas eu sofri isso, não morri, mas aconteceu comigo e eu continuo aqui, tá tudo bem. Será? É uma pergunta que eu faço, porque o bullying, ele repercute não só na infância, mas também na vida adulta do sujeito. Então, muitas vezes, algo que está acontecendo ali na vida adulta vem de um trauma, vem de um processo que você sofreu de bullying lá na infância, só que você não linkou, né? Você não fez esse raciocínio. Então, é muito importante a gente entender que o bullying, inclusive, ele existe em diversas formas, né? Ele pode se manifestar de maneira física, né? De maneira verbal e psicológica, né? Que entra aí a política do cancelamento e por aí vai. Lorena, você já tocou no assunto, mas eu ainda vou te fazer a pergunta. O bullying, ele acontece não apenas na escola, né? Não, na verdade a gente entra com essa questão, né, de bullying, que é a questão de assédio moral, né? O bullying, ele quer dizer assédio moral. E aí no contexto escolar a gente classifica enquanto bullying, mas a gente hoje já tem o cyberbullying, ou seja, né, uma realidade que está nas redes sociais e que infelizmente acomete muitas crianças e os nossos adolescentes. E aí você tocou num assunto importante também, Lorena, que é a respeito do cancelamento, da cultura do cancelamento, né? Quem ainda não foi cancelado? E muitas das vezes o que pode soar para alguém como legalzinho, vamos rir aqui, vamos debochar, para a pessoa que está do outro lado, isso pode levar a pessoa até mesmo tirar a própria vida. Sim, o bullying que parece ser, né? Eu digo que qual é a diferença entre brincadeira e bullying? A diferença está em como o sujeito que recebeu essa brincadeira, ele sente. Então, se o sentimento for um sentimento negativo, isso vai gerar um sofrimento. Só que muitas vezes ele não externaliza. Por quê? Quando você se incomoda com uma brincadeira, a lógica é que, por exemplo, um apelido, a pessoa ela aumente ela repita aquilo, né? Aquilo vai se tornando algo que te incomoda. Então, se te incomodou, isso me alegra e eu vou continuar reproduzindo esse comportamento. Então, a gente entende que a natureza do bullying, né, ela está no âmbito escolar, só que ela não acontece só lá. Então, ela inicia em casa, né, na formação do indivíduo, e ela precisa de um apoio, eu diria que, tanto familiar, quanto escolar, quanto dos colegas, para que a gente se conscientize do mal que isso pode acontecer. Então, começa com baixa autoestima, dificuldade de ensino-aprendizagem, aquela criança, aquele adolescente, ele começa a faltar nas aulas, tem uma mudança de comportamento. Isso pode desencadear também a ansiedade, né? A gente estava falando dos cachorrinhos, o mal do século, né? Ansiedade e depressão. Então, hoje, gente, acontece muito suicídio
E, infelizmente, que se inicia ali com uma brincadeira. Então, a gente precisa se conscientizar de que o que é brincadeira para você pode ser fatal para o outro. Lorena, o Guilherme do Novo Horizonte, ele mandou a seguinte pergunta aqui pra gente. Qual que é o impacto do bullying dessas... Eu não vou chamar nem de brincadeira, desse crime que é cometido com essas crianças. Qual que é o impacto do bullying nessas crianças? Então, a curto prazo, a gente já tem essa questão na escola, né, da dificuldade do ensino-aprendizado, o rendimento dele vai diminuir, isso é nítido. Ele não vai querer frequentar aquela escola, então ele vai evitar, ele vai querer fugir, vai ter incômodos, pode desencadear dores, inclusive, que a gente chama de psicossomáticas, né, dores de cabeça, o adolescente ou a criança que fala, eu tô com muita dor de barriga, né, dor na barriga. Então, tudo isso faz parte de uma sintomatologia que pode ter sido desencadeada pelo bullying. Lorena, e como identificar o alvo do bullying? Porque, por exemplo, profissionais da educação, de outras áreas, eles podem identificar o bullying e principalmente os familiares e os amigos. É um trabalho muito melindroso, né? Muitas vezes, porque quando a gente fala de bullying, normalmente tem vítima e agressor. E às vezes quem é vítima também é agressor, né? Então a gente parte ali dos dois lados. Às vezes a pessoa que é vítima, na tentativa de se defender, ela se torna agressor também. Então, primeiro, né, já que acontece, que culmina no âmbito escolar, é esse cuidado com os profissionais da educação. Hoje a gente já conta com um projeto de lei de 2021 que faz com que todas as escolas, inclusive públicas, tenham a figura do assistente social e do psicólogo, que vão estar ali promovendo, fazendo com que esse espaço seja promotor de saúde e não de adoecimento. Então isso também é um outro fator importante. E, gente, em casa, a gente ficar observando os comportamentos dos nossos filhos. Se houver um profissional da saúde, um psicólogo, porque o que eu percebo no meu cotidiano da clínica? Muitas vezes o paciente ele fala para mim, mas o pai e a mãe dele não sabe. Principalmente se for adolescente, né? Porque o adolescente, classicamente, ele tem dificuldade de falar com as figuras de autoridade. Então, muitas vezes ele se abre com o profissional da saúde, mas não se abre com a família. E até que ponto isso é negativo, Lorena? Você está sofrendo bullying, e agora eu já falo de uma maneira geral, da criança até o adulto, idoso, enfim. Até que ponto a pessoa ela vai guardando para ela, até que ela exploda de alguma forma? É uma questão complexa, porque cada indivíduo ele vai trabalhar com um limite, né? Ele tem ali o seu limite próprio. Só que o que acontece? Normalmente as pessoas não falam porque é frescura. Mas eu passei por isso. Então a gente começa, né, tudo em saúde mental, e sempre que eu venho aqui, eu bato nessa tecla, eu falo, gente, vamos quebrar esses tabus, esses rótulos, esses estereótipos. Vamos tentar ser fator positivo na vida do indivíduo que está do nosso lado, né? Se a gente não puder ajudar, pelo menos não atrapalhar o coleguinha, né? Eu falo muito isso. Por favor, fica caladinho, né? Não atrapalha, porque a gente não sabe o que a pessoa está vivendo. Cada pessoa hoje está passando por uma situação. Então, às vezes, você está fazendo uma brincadeira com um adolescente que ele já tem um tratamento, ou com uma criança que ele já tem um tratamento medicamentoso, psicoterápico, e aquilo ali vai ser a gota d'água que faltava para ele ter uma automutilação, para ele tentar o suicídio. Então, a gente precisa conscientizar os nossos filhos, a gente precisa tentar fazer essa conscientização própria em nós mesmos, né, para que a gente não negligencie um pedido de ajuda, às vezes vindo de um filho, porque infelizmente eu vejo isso acontecer também. E a escola, claro, como agente principal, inclusive de transformação, está sempre atento aos sinais, né? Levando palestras. Inclusive, eu recebo muitos convites, né? Agradeço os convites. Sempre que posso, vou. Faço questão de, enfim, levar esse conhecimento em saúde mental, porque é a informação que salva a vida, né, amigo? Com certeza, Lorena. A gente sempre fala aqui, eu sempre elogio a NTV por isso. Por quê? A gente fala sobre suicídio, temas que muitas pessoas elas não gostam de falar, e o bullying talvez seja ali aquilo que fica por baixo, né? Como se fosse um iceberg. A gente só vê a depressão, a gente só vê a baixa autoestima, só que a gente não vê que por baixo a pessoa teve uma infância e uma adolescência sofrendo bullying, né? Eu sofri bullying na adolescência, e, enfim, é processo terapêutico para a gente conseguir ressignificar aquilo que a gente viveu. E não é fácil, gente.
Não mesmo. Inclusive, Lorena, hoje eu até tinha pegado essa blusa para tratar em uma outra ocasião, mas a questão de usar aqui com você para a gente falar sobre bullying, porque o mês de março ele marca justamente o combate à conscientização de não se cometer o bullying. E eu na escola eu sofri muito bullying. Pode parecer que não, mas em determinado momento eu era muito tímido e acabei sofrendo bullying por diversas ocasiões. E principalmente por decidir, eu quero trabalhar com o meu sonho, trabalhar em televisão. Então, acabei, por incrível que pareça, a pessoa fala, nossa, mas sim, algumas pessoas acabaram fazendo bullying comigo porque você quer trabalhar na televisão, você quer trabalhar com a comunicação, e para algumas pessoas acabam enxergando isso como distante, né? E você falou da importância de ter profissionais, os professores, e que sorte a minha, que tive grandes professores ao meu lado que me ajudaram, que me incentivaram. E a gente que sofreu bullying, a gente deseja para quem está em casa que essas pessoas encontrem pessoas que as ajudem. E as pessoas que estão nos assistindo agora, que elas possam ser pontes para essas pessoas, para que elas possam encontrar ajuda e superar tudo isso. Exato. Eu lamento, amigo, que você tenha passado por isso também. E infelizmente eu acredito que em algum nível maior ou menor, todos nós acabamos passando. Só que alguns percebem o quanto isso trouxe prejuízo, outros não. Então, eu vejo muitas pessoas com complexo de inferioridade, né, essa questão de não acreditar que vai conseguir trabalhar nos meios de comunicação, uma coisa que às vezes era distante da sua realidade, porque foi desacreditada ali a infância inteira, né? Então, parabéns por você ter conseguido. Muito orgulho, viu? Obrigado. E eu aproveito aqui, Lorena, para agradecer aos professores, a minha mãe, que foi fundamental nesse processo aí de encarar o bullying. Porque você que está em casa, você pode estar passando por uma situação como essa, e a gente sabe muito bem que não é fácil, né? E as pessoas devem encarar de frente, para que um dia, se você sofrer bullying, você possa fazer como eu aqui, agradecer essas pessoas por terem te motivado a não desistir do seu sonho, viu? Do que você quer. É isso que é importante, né, Lorena? É isso. É possível ressignificar todo esse sofrimento. Né? O importante é que a gente entenda, né? E que a gente não se torne agressor. Já que estamos muitas vezes no lugar de vítima, que a gente não se torne agressor. A gente busque cuidar dessa dor e não gerar essa dor no outro também, né? Então, que a gente tenha esse cuidado, porque muitas vezes a gente acredita que vai amenizar a nossa dor, se tornar agressor também e gerar dor. E há uma relação de poder, né? Normalmente o agressor, ele está em um lugar onde ele é mais validado, ele é mais popular, e aí coloca aquelas pessoas inferiores para ele, inclusive, se sentir superior. Então é alguém que precisa de muito cuidado, né? De muita ajuda, porque infelizmente não está saudável, né, gente? Tanto para quem, é como a gente diz, né? Quem bate esquece, quem apanha não, mas os dois lados merecem um cuidado. Né? São seres humanos que muitas vezes vêm de vivências em que aquilo é normal. Então a gente não pode se esquecer disso, né? Eu vejo muitos pais, eu vou lá, eu vou matar fulano que mexeu com meu filho. Gente, não dá. Não é assim. Não é assim que se resolvem as coisas, né? É o diálogo com a escola, o diálogo com os pais desse adolescente ou dessa criança, e com essa criança, mas não em vias de ameaçar. Olha, se você mexer com meu filho, eu te mato. Gente, isso também é crime, viu? É verdade. Então, por favor, vamos ser adultos e resolver as coisas de maneira adulta, que é o diálogo. É verdade. Lorena, quero te agradecer demais pela sua participação aqui no Mais Saúde. Que bom falar sobre esse tema com você. Te espero mais vezes. Você bateu seu ponto já? Gente, eu trabalho aqui na NTV, viu? Lorena, obrigado demais. E volte sempre. Gratidão, amiga. Um prazer, viu? Como é que eu te encontro nas redes sociais? @LorenaMoserPsi. Moser, M-O-Z-Z-E-R. Pode me adicionar lá, gente, que eu tô sempre postando dicas e à disposição para todo mundo da NTV, para todo mundo que estiver assistindo a gente, viu? Muito obrigada. Obrigado, Lorena. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo e já, depois do intervalo, a gente fala sobre a importância da fisioterapia. Girando, a gente volta já. De volta com Mais Saúde. E olha só, você sabe da importância da fisioterapia? Pois é, sobre isso eu vou te contar tudo agora com a doutora Lana Ferreira. Ela que é fisioterapeuta. Doutora, uma boa noite. Seja bem-vinda ao programa. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão em casa.
Prazer ter você aqui, Lana. E eu já começo com a seguinte pergunta: qual que é a importância da fisioterapia na vida da pessoa? Então, hoje em dia, né, muito tem-se, e ainda bem, né, falado sobre o cuidado, né, tanto o preventivo quanto de quando a pessoa sofre uma lesão, sente uma dor, né, hoje em dia já está mais ativo, mas sempre é bom reforçar, né, a fisioterapia é muito importante, tanto na questão da funcionalidade da pessoa, né, para manter ela ativa ali, o idoso, quando ele já está mais fragilizado, a questão da evitar as quedas, né, manter o equilíbrio. Tanto das pessoas jovens, né, na rotina de trabalho, sofre muita dor. Hoje em dia as pessoas ou trabalham muito tempo sentado, ou muito tempo em pé, né? Então e não tem mais aquilo. Então não se tem aquilo mais, falar assim, trabalhar apenas sentado pode gerar um certo conforto, mas desde que não se sente corretamente, pode gerar diversos problemas, Lana. Isso. E por muito tempo também, né? A pessoa fica ali por muitas horas, não troca posição, não troca sua postura, não precisa ficar alinhado, mas é bom trocar a posição de 30 em 30 minutos. E também o sentado, posição sentada gera muito sobrecarga na região lombar, né? Essa região baixa aqui da coluna. Então, acaba que a pessoa sente muita dor. Também tem a questão da cervical, quando a pessoa trabalha muito tempo com o computador. Então, ela acaba ficando com excesso, sabe? Dessa questão do pescoço mesmo. Lana, e quando diante de tudo isso, o Pilates, ele é recomendado? Então, o Pilates, ele é um método que abrange o corpo todo, ele trabalha o corpo todo. Ele vai ajudar aí no fortalecimento, no alongamento, também na questão da mobilidade, do quanto a articulação se movimenta. Então, ele é um método muito bom, que está sendo muito utilizado hoje em dia. E é de grande importância a adesão de todo mundo, né? Ele é para diversas idades, diversos públicos. Ô, Lana, então, por exemplo, eu tô com uma dor aqui, tô com dificuldade de encostar minha mão aqui no meu pé. Isso tudo o Pilates pode me ajudar a resolver? Sim, de toda importância, ajuda sim, porque ele trabalha muito a questão do alongamento e, além disso, o fortalecimento. Então, porque acaba que a pessoa adota uma postura, igual você está falando, não encosta mais no pé. Eu não porque faço isso, eu não dou conta. Ela já acostumou tanto a estar encurtada que não tem nem noção do tanto que ela está, né, precisando de alongar, precisando de fazer um exercício. E também hoje em dia a gente tem muita questão do sedentarismo, né? Então as pessoas não praticam exercício físico e acaba se tornando, né, mais encurtado, menos ativo. Lana, e para quem que o Pilates é recomendado? Então, ele é da criança até o idoso. Criança pode fazer? Pode, a partir dos 12 anos. Para melhorar a questão da postura, né? Diminuir um pouco o estresse, a agitação da criança, né? E também, no caso do idoso, é bom porque o idoso vai ajudar na questão da fraqueza muscular, do equilíbrio, da mobilidade ali da articulação. E isso vai ajudar ele ao quê? Evitar quedas, também ter essa questão da funcionalidade, ele vestir uma roupa mais tranquila, porque tem vezes que o idoso ele perde a questão até de amarrar um calçado, porque ele não consegue mais se abaixar. E também é bom até para a questão social dele, porque o Pilates ele é feito em turma. Então ele vai ter ali aquela interação social, que ele vai poder conversar com mais pessoas, ele vai ter essa questão que também é muito legal para ele. Né, de conhecer outras pessoas. E, doutora Lana, como é que faz? Por exemplo, eu posso procurar o Pilates por conta própria, eu preciso passar por uma avaliação? Como é que funciona isso? Isso. Você pode sim procurar, porque o fisioterapeuta ele já está apto na primeira aula vai ser feita uma avaliação sua, vai olhar sobre as alterações de postura, as alterações, todas as suas dificuldades, o que você mais precisa, porque cada indivíduo vai apresentar um histórico. Você pode ter uma patologia que o seu outro colega não vai ter. Então, o tratamento ele é dedicado para a sua individualidade, para o seu objetivo.
E partindo disso, o Pilates, ele é um exercício físico, ele é um tratamento, ele é os dois? O que é o Pilates, Olana? Isso é uma dúvida de muitos. Ele é os dois. É os dois? É os dois, porque ele se torna um exercício físico quando a pessoa procura, né? Quando ela não está fazendo atividade física. E aí ela procura e realiza o Pilates. E também como tratamento quando a pessoa procura direcionado mais para uma dor. Então, ele se torna os dois. E também é legal falar que ele pode ser combinado junto com a academia. Isso que eu ia te pode perguntar ser agora. feito. Então, se eu faço um crossfit, eu faço musculação, eu posso fazer o Pilates também? Pode e deve, porque ele vai complementar ainda mais essa sua rotina, né? Porque ele trabalha o fortalecimento dos músculos profundos, o que na academia, às vezes, não é tão trabalhado. A questão da mobilidade também, né? E aí, assim, vai gerar maior hipertrofia, você vai ganhar mais massa muscular. Então fica a dica pra você que tá aí em casa. Lana, infelizmente nosso tempo acabou. Quero te agradecer pela sua participação aqui no Mais Saúde. Volte mais vezes. Como é que eu faço? Que eu sei que você trabalha com Pilates, trabalha no estúdio. Como é que eu te encontro? É lanaferreira.fisio. Aí podem me procurar, agendar uma aula experimental para vocês conhecerem mais na prática como é o Pilates. Então, eu repeti no Instagram, lanaferreira.fisio. Isto. Então tá certo. Vou compartilhar daqui a pouco também lá no Instagram ou Matheus Borges para você poder conferir. Lana, muitíssimo obrigado. Ainda mais sucesso para você. Qualquer dia eu apareço lá para fazer uma aula experimental, viu? Tô te aguardando, hein? Para você Obrigado, lá. Lana. Obrigado pelo espaço. Obrigado e muito obrigado a você que tem em casa. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Na próxima semana tem muito mais saúde para você. Beijo, fica com Deus.